Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Gilberto Ribeiro Vieira, médico homeopata há 40 anos, trabalhou como pediatra e também como homeopata. Durante seu percurso profissional, o Dr. Gilberto ministrou vários cursos de homeopatia, foi docente na Universidade Federal do Acre, realizou seu mestrado na área da adolescência. Inclusive, durante o mestrado, ele produziu um livro, que é o Adolescente. Está disponível no nosso site. Fez também doutorado com a pesquisa História de Vida e Prognóstico com pacientes com câncer. Mas nós estamos aqui para falar de vídeos que o Dr. Gilberto vai produzir durante esse tempo sobre a homeopatia, que é o foco principal dele. Durante todo esse tempo, ele tem uma vasta experiência como médico homeopata e como docente. Ele produziu também um livro, Homeopatia e Saúde, do Reducionismo ao Sistema, em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Acre e a Universidade Federal do Acre. Ambos os livros estão disponíveis no site Vida e Prognóstico. Com a palavra agora o Dr. Gilberto. Olá, meus amigos. A série de pequenos vídeos se chama Como Eu Vejo a Homeopatia. Eu decidi produzir essa série porque tem um tanto de versões circulando aí na literatura e na prática dos homeopatas. E eu acho que é oportuno a gente pensar um pouco a respeito disso. E eu estou me dirigindo então tanto aos homeopatas, mas de uma forma especial e com muito carinho para os futuros homeopatas, aqueles que hão de se interessar e procurar como é que alguns homeopatas apresentam a homeopatia. Eu entendo que ela é um conhecimento que ainda está em evolução e que recebe as influências e as explicações mais diversas dos seus próprios profissionais, dos seus estudiosos. E baseado nisso eu quero colocar também a minha versão pessoal. Ela tem sido apresentada em congressos de homeopatia, em cursos, mas tem esse caráter. Ela não deixa de ser uma das alternativas à disposição de quem está estudando ou exercendo essa especialidade. Então, hoje o tema é a unidade mente-corpo. E eu começo com uma pergunta: é possível tratar a pessoa e a doença ao mesmo tempo? Sim, a homeopatia faz isso. Porque a prática homeopática é derivada de uma pesquisa que pode ser reproduzida, portanto ela é científica, que nós chamamos de experimentação no homem-são. A utilização de uma substância por pessoas sadias, voluntárias e de preferência treinadas permite a observação e o registro de efeitos dessa substância tanto no emocional quanto no físico dos experimentadores. Esse conjunto é estudado e nós vamos discutir esse aspecto mais adiante. Esses dados coletados nessa investigação com pessoas sadias, geralmente homeopatas, permite que se procure no paciente os dados, tanto emocionais quanto físicos, que são mais característicos dessa pessoa. Então, essa experimentação, também chamada de patogenesia, mostra uma porção de alterações que são interessantes e algumas são peculiares. Aquele pequeno conjunto de características que compõem aquela substância permite a aplicação na clínica quando o paciente mostra aqueles efeitos estão indicados para ele. Porque esses efeitos nós podemos considerar que eles são indicadores terapêuticos, porque eles mostram, no fundo, a virtude medicinal daquela substância. E é muito
interessante porque na experimentação aparecem dados mentais gerais e locais que têm um mesmo conteúdo. Isso, quando nós analisamos no paciente, é muito útil para entender que as alterações emocionais, elas se manifestam no corpo também, numa rapidez que varia de acordo com cada caso. Alguns pacientes mostram essa manifestação orgânica rapidamente, quase que instantânea, e outros demoram alguns anos, que podem ser até mesmo décadas. O que importa nesse caso é ver a analogia entre a alteração física e a emocional. O exemplo mais ilustrativo é a dor. A dor no corpo, em alguma parte, em algum lugar, em algum órgão, em alguma articulação, em qualquer setor, ela corresponde a algum tipo de sofrimento emocional. Podemos exemplificar com preocupação, mágoa, tristeza, ansiedade, angústia, saudade. Ou seja, esses são alguns exemplos de como um sofrimento emocional, com o tempo, ele se projeta no físico. E a doença, então, ela pode ser vista como um prolongamento do emocional. É uma pessoa que adoece. O doente é um conjunto mente e corpo que distanciou-se da saúde. Essa constatação é importantíssima para que o homeopata entenda que o maior alcance da homeopatia é tratar esse indivíduo como um todo, essa unidade mente-corpo. E vocês vão ver que existem muitas escapatórias, muitas burlas desse procedimento que tem alguma relevância, mas não é o suprassumo da homeopatia. Daí decorre uma outra coisa muito importante também, que é o tratamento da pessoa com uma substância só, com um medicamento só, porque ele precisa cobrir as alterações mais importantes daquela pessoa, tanto no emocional quanto no organismo de uma forma geral, incluindo o aspecto local também. Essa melhora com essa substância costuma ser tão evidente e tão resolutiva que você pode ter uma ideia quando você vê o paciente que usa um analgésico para uma dor, usa um antitérmico para uma febre, um hipoglicemiante para o diabetes. Você vê que o paciente pode melhorar bastante num quadro sintomatológico. Daí você faz uma ideia se o paciente tem, por exemplo, um medo, uma culpa, uma ansiedade, você consegue ajustar o remédio para esse quadro. E igualmente para as alterações que acompanham no geral e somático, você pode imaginar a gratificação que esse paciente fica e como ele adere à homeopatia e depois torna-se resistente para usar outro tipo de medicamento. Então, a unidade mente-corpo é isso. Uma outra decorrência dessa visão é que me levou a fazer a pesquisa sobre o prognóstico, porque eu, fazendo um levantamento retrospectivo da vida do paciente, se ele resolveu bem os problemas, as suas frustrações, as suas angústias e teve mais sucesso na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, você vai encontrar pessoas que a doença tende a responder bem ao tratamento, porque essas pessoas, elas fizeram um percurso mais saudável. Em contraposição, aqueles que envolveram e foram dominados pelas suas frustrações, pelas suas mágoas, pelos seus ressentimentos e não tiveram êxito profissional, eles tendem a fazer uma doença
que não responde, que progride e que muitas vezes leva ao óbito. Daí então, fechando, é que nós temos um princípio básico, fundamental na homeopatia, que é tratar o paciente e a sua doença, ou seja, unidade mente-corpo, de preferência com um medicamento só que cubra o conjunto, o que nós chamamos de totalidade característica do paciente. Encerramos aqui e vamos em seguida tratar do assunto doenças crônicas ou miasmas, e vai dar um pano para manga.